Glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou. Não tem prisão que segura uma... Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Quem está trombudo aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus que não tem ninguém. Vamos pôr de pé? Fiquei com medo de alguém falar glória a Deus, mas... Aleluia, Senhor. Vamos estar nos aquietando agora. Feche seus olhos. Respira bem fundo aí. Manda todos os pensamentos impuros para fora de ti. Senhor, aqui estamos, Senhor, na tua presença mais esta noite, ó Pai. Cremos que não saímos de nossas casas para vir aqui à toa. Mas cremos que se chegarmos aqui diante de Ti, gratos por tudo que tem feito por nós, eu sei que assim nós Te agradamos, Senhor. Então, Senhor, obrigado, ó Pai, por tudo que tem nos feito, Senhor. Muitas vezes pensamos que o Senhor não está conosco, mas é nessas horas de lutas, de aflições, que o Senhor nos carrega no colo. E nós, com nossa ruindade, com a nossa ingratidão, murmuramos, pensando que o Senhor não está ali. Mas é a hora que o Senhor mais nos abraça, nos acolhe. Então, Senhor, nos perdoe, Senhor, por esses nossos erros. E muito obrigado, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Satanás, eu sei que você está furioso, como eu tive a visão ali na salinha. O povo de Deus ali de joelhos, clamando ao Senhor, e você, Satanás, sapateando em volta furioso. Que continue assim, Satanás, porque você não tem poder sobre nossas vidas. Nós estamos protegidos pelos anjos do Senhor. Então, Satanás, pega tudo que é teu, tudo, e bate a retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a tua semente, toda a tua armadilha, pega, põe nas tuas costas e vaza, saia, em nome de Jesus. Nós não te aceitamos em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, manda um exército de anjos agora, Pai, lá nas nossas casas, no nosso trabalho e nas igrejas, Senhor. Manda um exército de anjos faxineiros, Senhor. Faz uma varredura, ó Pai. Faz uma limpeza espiritual, Senhor, na nossa casa, na nossa família, no ambiente do nosso trabalho, Senhor, e na tua casa aqui, ó Pai. Tirando todo vestígio de Satanás, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, agora é contigo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Visita a tua casa aqui, nos toca, nos abraça nesta noite e fala conosco hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Mais uma vez, Deus é bom? O tempo todo? Amém. Pode se sentar. Põe para mim
Segunda Crônicas 7, versículo 14 e 15. Segunda Crônicas 7, 14 e 15. Então, eu vou ler bem pausadamente, presta bem atenção nessa palavra, irmãos. Então, se o meu povo, que permanece somente a mim, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Olha o que Deus está falando ali, irmãos. Vamos ler, não, volta, vamos ler esse finalzinho ali, ó. Vamos ler inteiro de novo. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. 15. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo. Esta palavra foi lá atrás, mas vale hoje também, irmãos. Este ano, Deus falou que era para nós fecharmos as brechas que ao longo das nossas vidas nós abrimos. Com a nossa inocência, a nossa ignorância espiritual, ao longo da nossa caminhada, nós fomos abrindo brechas que Satanás veio e entrou e trouxe doença, trouxe problema financeiro, desviou muita gente da igreja. E este ano, Deus quer que nós fechamos as brechas. Outra coisa que Deus também tocou no começo, no final do ano passado, para nós estarmos fazendo este ano, é colocar nossa família diante de Deus. É o ano de nossa família se consertar diante de Deus, porque o inimigo, ele está com espírito de separação, um espírito de divisão em cima das famílias. Muitas vezes nós aqui não vemos isso, mas Satanás está trabalhando para destruir a nossa família, irmãos. E este ano Deus também quer, além de fecharmos as brechas, Ele quer que nós posicionamos a nossa família diante dEle, para que no amanhã Satanás não nos devore. Amém? E este ano também, como nós lemos ali, é um ano de eleição, um ano político. E a palavra de Deus diz, se nós pedirmos perdão, nos posicionarmos, orarmos a Ele, Ele ouvirá lá do céu. Põe lá no 14 de novo para mim. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país, o Brasil, progredir de novo. Nosso país, não preciso falar, né? Então, irmãos, é um ano de colocarmos nosso país mediante de Deus novamente. É um ano de eleição. Nós precisamos de mudança, irmãos. Temos que tirar as garras de Satanás do nosso povo, da nossa nação, irmãos. Então estejam orando, estejam colocando o Brasil diante de Deus.
Amém? Glória a Deus. E vamos começar fazendo isso. Vamos pôr de pé. Já orando, mas vamos estar orando de novo, pedindo perdão. E vamos estar clamando para Deus estar nos ajudando a fechar as brechas, colocar nossa família diante de Deus e a nossa nação. Amém? Feche seus olhos. Senhor, mais este momento, Senhor, chego até a Ti, Senhor, lhe pedindo perdão, Senhor. Nós aqui, a Tua igreja, Senhor, pedimos perdão a Ti, Senhor, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, pela nossa ignorância espiritual, muitas vezes pelo berço que nascemos, que não tinha a Tua presença, Senhor. Mas hoje estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Senhor. E eu agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar o nosso passado, Senhor. Não nos deixe olhar para trás, Senhor, porque vivemos o hoje para termos a salvação no amanhã, Senhor. Pai, então aqui nós pedimos perdão a Ti, Senhor, e lhe pedimos ajuda, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar a fechar todas as brechas espirituais em nossas vidas, Senhor. E também, Senhor, eu venho lhe pedir aqui, Senhor, por nossas famílias, Senhor. Nós colocamos, Senhor, nossas famílias diante de Ti, Senhor. Alguns pais, irmãos, filhos, parentes, primos, tios, avós, que ainda não são convertidos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti nesta noite, ó Pai, para que o Senhor venha nos usar, Senhor, para levar a Tua palavra a eles, Senhor, e trazer este povo para a Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, como também é um ano político, ó Pai, aqui desde já nós colocamos a nossa nação, Senhor, o nosso Brasil, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, para que nem essa palavra ali diz, ó Pai, para que o país prospere, Senhor. Nós queremos, Senhor, morar numa nação, ó Pai, aonde o Senhor tem promessa do avivamento, Senhor. E aqui, Senhor, esta Tua casa, Pai, nós estamos à Tua disposição, Senhor, para ajudar neste avivamento, ó Pai, que o Senhor quer descer aqui, ó Pai. Senhor, nos usa, Senhor, como ferramentas Tuas, Senhor, para os Teus propósitos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, Jesus. Irmãos, antes que eu esqueça aqui, quinta-feira nós vamos estar fazendo um culto. A base da palavra vai ser: não olhe para trás. Convida alguém que você sabe que está com a vida travada, um casamento destruído, uma vida financeira também destruída, em qualquer área. Convida para vir. Nós vamos trazer uma palavra de libertação para essas pessoas e para nós também, para destravar. Muitas vezes nós estamos igual a mulher de Ló, né? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então convida alguém para estar quinta-feira aqui, para a gente estar quebrando toda essa maldição. Amém? Glória a Deus. A palavra que tem para essa noite é sobre nós aprendermos mais sobre gratidão, né? E o Senhor falou ontem para mim que a gratidão, ela é uma arma de guerra. E o Senhor mostrou assim que o povo dele, a igreja, né? A igreja, ela precisa ser liberta. E a única maneira de libertar a igreja é através da gratidão.
E a gratidão, né, ela é praticada no louvor. Pode ver, né, que quando o rei lá, esqueci o nome agora dele, foi fazer a guerra, e ele não tinha como ele ganhar, porque o exército adversário era muitas vezes maior do que ele. Sanaqueribe, né? Que era o inimigo. E o rei foi procurar a Deus, né? O que eu vou fazer? E o rei falou para ele assim: põe o ministério de louvor na frente e cante. E adore. Essa batalha vocês não vão ter que lutar, né? Então, querido, nós vemos também, né, quando Paulo e Silas estavam presos, né? Em vez deles murmurar, o que eles fizeram? Mas eu não quero que você pense que é o louvor que liberta. O que liberta é a gratidão. O louvor é uma maneira de praticar gratidão. Não é o louvor que liberta, é a gratidão. E a gratidão, querido, ela não é uma coisa simples de ser montada. Por quê? Porque a Bíblia diz que na nossa geração, nos últimos dias, os homens se tornariam ingratos, coração ingratos. E a ingratidão é que está travando a igreja. Porque o Espírito do Senhor, Ele mostra para mim, né? Quando Ele põe uma palavra para mim assim, que me incomoda, eu não fico nem olhando tanto para os ensinos, eu fico preocupado no porquê, né? E aí o Senhor mostrou, né, que o porquê que é importante, porquê da gratidão. Então nós temos que começar a praticar como um ato profético, porque a gratidão não vai vir por uma decisão de você agora vir e agradecer. Isso pode ser até um dos meios, né? Mas ela não vai vir assim, né? A gratidão você precisa mudar o teu coração, a tua natureza. Por quê? Porque desde pequeno, desde quando nós éramos criança, né? A ingratidão, ela foi formada em nós. E toda natureza, querido, pecaminosa, você precisa entender que ela tem a sua mãe. Ela vem da onde ela foi criada, que é a estrutura de Satanás na nossa vida. Então, uma coisa que nós temos que entender é que a ingratidão, ela tem pai e mãe. Ela foi gerada, né? E ela foi gerada, querido, através uma das coisas, né? Igual um pastor bem conhecido, ele falava, né? Que Satanás, ele tem duas colunas na natureza do homem. É o orgulho, o que mais? E a mentira. O orgulho, querido, ele faz com que nós tenhamos ingratidão, porque o orgulho, ele faz com que nós sejamos invejosos. Pode ver que a maioria de nós, o fruto de nós queremos um carro melhor, se você for ver bem, querido, é porque você viu alguém ter. E você, por causa da inveja, você quer. Você pega as mulheres hoje, né? Por que ela vê as pessoas se postando as coisas na internet, a Carmen lá ali, cabeleira, o que é? Tudo é um movimento de inveja. E essa inveja é por causa de cobiça, é por causa de orgulho. Então o pecado, ele é como se fosse, querido, diversas vezes Deus mostra para a gente assim, de modo profético, que a obra de Satanás em nós, querido, se torna em ninhadas de serpente. Quantas vezes eu orando por pessoas, Deus mostrou no ventre da pessoa, querido, ninhos cheios de serpentes.
E por que é ninho cheio de serpente? Porque uma coisa vai trazendo outra. Às vezes, querido, você se sente meio vaidoso, meio orgulhoso quando compra uma coisa. Então, eu aqui não estou falando de uma pessoa, não. Nem de duas, nem de três. Eu estou falando toda a natureza humana. Porque você acha que essa palavra não é para você, você está muito por fora. Porque é toda a natureza humana, eu, você, todos nós. Temos que aprender a fazer guerra espiritual, querido. Por causa da nossa natureza. A Bíblia não diz que o fulano pecou, coisa pecou. Ela falou que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E nós, querido, temos que saber, né? Por que Deus está falando sobre gratidão? Ele está falando da gratidão por causa da ingratidão. A ingratidão, querido, ela tem uma memória muito curta. Mas quando ela não recebe algo que ela espera de alguém, ela tem uma memória, querido, que ela escreve em tábuas de pedra, nunca apaga. E nós somos ingratos, porque nós esquecemos todos os bens que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos professores. Nós esquecemos todo o bem que nós recebemos no passado. Mas estamos presos, querido, que quando Deus vai libertar a gente, tem que fazer cura de alma, por causa do que um pai fez, por causa do que uma mãe fez. Porque a ingratidão, ela faz você se prender às coisas ruins. Mas a gratidão, querido, faz você ficar liberto das coisas ruins e só estar vivo para as coisas boas. Então nós precisamos, querido, quebrar toda a maldição que está sobre a nossa vida. E sem a gratidão você não vai conseguir. E não é importante que você aprender sobre gratidão, mas é importante você estar ciente do porquê tem que ter um coração grato. E você já vai ver, querido, que todo sofrimento que você tem, você vai ver que é um fruto de ingratidão. Porque quem tem gratidão, querido, ele adora a Deus de qualquer jeito. Isso nós vamos falar hoje. Ele em tudo ele dá, vamos gente, graça. Se eu tenho um problema é porque eu tenho um problema de ingratidão. E para eu eliminar o problema de ingratidão, tudo que a ingratidão provocou na minha vida, eu vou ter que voltar a ser grato. Aí eu vou usar, querido, agora todo o meu passado, que eu deixei, querido, pendente, né? Se eu tenho algum conhecimento, se eu tenho algum caminho, se eu estou onde eu cheguei, tudo, eu tenho que estar grato ao que Deus fez através das pessoas que passaram pela minha vida. Por isso que ter problema com pessoas não tem chance. Quando nós temos um coração ingrato, querido, é por causa do orgulho. E quando nós temos um coração ingrato, querido, nós não lembramos de nenhum bem, querido, mesmo que nós estivemos vivendo nele. Vamos dar um exemplo. O filho do Edmar está vivendo lá na casa do Edmar. O coração ingrato, querido, faz ele não honrar o pai e a mãe, porque a gratidão é a mãe da honra. Diga comigo, gratidão é a mãe da honra. Cega a pessoa, querido, para não honrar nem o que está vivendo no dia ali. Não é? Mas se for grato, querido, vai anular tudo que for os erros do casal. Por quê? Porque a gratidão é mais forte. A gratidão vence.
E aí, querido, eu quero dizer para você, não tem um que não precisa se arrepender. Estou pondo eu aqui, ó, para voltar, para ser grato. Diga comigo, gratidão é uma memória do coração. Diga de novo, gratidão é memória do coração. Então, para nós voltar a se arrepender, nós temos que lembrar e começar a adorar a Deus e louvar a Deus, querido, desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, pelo que a nossa mãe, nossos pais fez por nós. Através da gratidão eu estou entendendo por que honrar o pai e mãe é um mandamento dos mais importantes. É o mais importante depois de honrar a Deus. E aí, querido, também através da gratidão eu estou entendendo por que nós temos que honrar a autoridade. Porque se eu não for grato, querido, eu não vou ver, querido. Eu não vou ver nada de bom que a autoridade faz, eu só vou ver o que ela faz de ruim. Porque eu tenho um coração ingrato. E eu não vou lembrar, querido, que quando eu saio da minha casa eu tenho um asfalto, porque as autoridades fizeram aquele asfalto. Eu tenho uma rua limpa, querido, porque as autoridades colocaram o lixeiro lá para poder recolher. E quando eu precisar do hospital, né, querido, eu vou lá, eu vou criticar o hospital, porque eu não vou ser grato. Entende? Porque tem um hospital para mim me socorrer. A gratidão, querido, ela elimina toda murmuração, reclamação. Amém? Então eu não quero um louvor normal hoje. Eu quero um louvor de gratidão. Demonstrando para Deus que eu quero que Ele está tratando com a igreja. Porque se você não for igreja, querido, você não é salvo. Porque a igreja, querido, é todos aqueles que entram na arca. Diga comigo, a igreja é a arca. Diga, é o corpo de Jesus. Então, querido, eu preciso ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. É uma pena que eu não mandei isso passar aqui. Mas desonrar, querido, é um ato de ingratidão do mais terrível que tem. E eu ouvi na internet o vídeo da Maria, Jesus falando, da Maria e da Marta, que Jesus conversando com a Marta, né? É um filme. Jesus conversando com a Marta, e a Marta, Jesus falou para Marta assim: Marta, você pode me servir, ó, o Lu pode adorar, o menino lá do louvor, né? O Luca pode estar lá trabalhando lá, o Bacos pode estar vindo abrir aqui, eu posso estar vindo pregar, o Edmar, a Carmen fazendo uma coisa de oração. Tudo isso, querido, Jesus está falando assim: se não sentar aqui na frente para ouvir o que o Espírito diz à igreja, você não escolheu a melhor parte, você desonrou a Deus. Porque o que Marta estava fazendo era desonrar a presença de Jesus. Maria, quando sentou, querida, ela pôs a presença de Jesus em primeiro lugar. E eu vejo, né, querido, que depois que nós acostumamos com a igreja, são poucos que continuam sentando no primeiro banco. Mas quando começou, só sentava no primeiro banco. E louvado a Deus aqueles que sentam lá atrás e ainda permanecem, né? Porque a maioria não, 100% já foram embora. Por quê? Porque começou com a desonra. Honra é dar valor. Honra, querido, é escolher a melhor parte. E honra é fruto de um coração que tem memória de gratidão.
Desonra é você estar já com o coração cheio de ingratidão. Mesmo que estiver desfrutando da bênção, que devia estar grato eternamente, no dia, igual os filhos com os pais. Entender isso ou não? E vai ser muito fácil você ficar ingrato com a igreja, porque a igreja, querido, no começo te oferece tudo. Mas logo em seguida, querido, se você não der tudo para a igreja, não der seu trabalho, sua vida, seus dons, seu ministério, seu coisa, né? E só pode fazer isso quem é grato. Porque o ingrato, ele vai ver, né, querido, que ele não tem mais benefício, porque o ingrato, ele é uma pessoa que só olha para si mesmo. Ele que só quer receber. Mas o grato não. O grato ele volta. E ele quer ficar. O ingrato, querido, às vezes só fica porque não tem aonde ir. Não tem para onde eu ir. Ou fica com medo. Vai ser infeliz. Mas por que não voltar? Por que não voltarmos a adorar a Deus com gratidão? Amém? Em meio à circunstância. Glória a Deus. Será que nós sabemos cantar aquela música do Paulo e Silas? Não, né? Acho que nós cantava só por som, né, Ludi? Ou você cantava? Aquela que fala do eu vou adorar. Tá doendo, Silas? Não sei se... Glória a Deus. Querido, não se sinta ofendido, machucado, ou trazendo alguma coisa em memória que o pastor está falando com você, porque o pastor está falando até com ele. Eu sou o primeiro que tem que me consertar. Eu estou preocupado, né? Não vou sair fazendo as coisas que a minha consciência acusa, mas eu estou orando. Uns tempos atrás aí, né, ministraram sobre gratidão em um movimento no Brasil. E eu recebi muitas ligações de pessoas que andaram comigo e começaram a falar do que Deus fez na vida dela através da minha pessoa, que elas estavam gratas. Eu achei interessante, mas eu falei assim comigo mesmo, mas isso não vai resolver. Porque nós gostamos de receita de bolo, né? É ou não é, gente? Nós temos que gostar de propósito. É o propósito que Deus quer, porque daí nós vamos vencer. Então não é sair aí, ô pastor, se eu fui ingrato, o senhor me perdoa. Não, não quero que você faça isso. Mas eu quero ver o seu fruto amanhã com o pastor. Na hora que tiver um BOzinho, no dia a dia. Porque vir pedir perdão é fácil, né? Vir agradecer é fácil. Agora a Bíblia diz, querido, que ser agradecido é honrar. Honrar exige respeito, valor. Se eu não gosto de ouvir o meu pastor, eu estou desprezando. Eu não concordo. Eu penso diferente. Ingrato. Pode ver que não leva em conta tudo que já recebeu de Deus através do pastor, através da igreja. Ingrato. Estou falando do pastor, né, da igreja, porque nós estamos aqui.
Mas e na tua casa, com teu pai e com tua mãe? E na tua casa, né? A esposa com o esposo. E no teu trabalho com o teu patrão. E na rua, na hora que você está andando com as pessoas que não gosta do teu pastor. Se você andar com alguém que não gosta do teu pastor, querido, o que você é? A Bíblia diz, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Você é um que não gosta do teu pastor também. Se você, querido, for um daqueles que desonra a autoridade com outros que desonram a autoridade, o que você é? Um ingrato. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós temos que, não é vir e fazer um arrependimento, nós temos que mudar a nossa estratégia de vida. Amém, querido? E Deus mostrou para mim bem claro, é a única maneira de vencer a guerra. Aleluia! Glória a Deus! Esse retorno está ligado? Glória a Deus! Então nós vamos esperar os meninos lá colocar. Glória a Deus. Diga comigo assim, a ingratidão é uma prisão que cega o meu coração para que não veja os bens, os benefícios que o Senhor me deu através das pessoas. Amém, querido? A ingratidão, querido, ela traz desunião, traz discordância, e tudo isso traz separação, tudo isso traz que tudo que o diabo quer para que o ministério ou qualquer igreja não dê certo. E se a mãe da tua ingratidão for o orgulho, você já se acha melhor do que o teu pastor. Você se acha mais capaz do que o teu patrão. E você acha que se não fosse você, o teu patrão nem teria o que tem. Sabe que o teu patrão tem uma história? Você acha que se você estivesse no lugar do pastor, as coisas iriam funcionar. Isso é orgulho. Né? E a ingratidão deixa você tão cego que todo mundo está vendo isso, menos você. Todo mundo está vendo. Mas você se acha. E aí, né? Por causa disso, você começa a desonrar, desrespeitar, começa a dividir, começa a trazer outros pensamentos. Eu fico só de butuca, né? Por quê? Porque o que o Edmar, a Carmen, a Fran, Cassiano, a Raquel ministram, se pode somar com aquilo que eu ministro. Se não pode, eu tenho que chamar a atenção delas, porque eu sei que eles não vão fazer de maldade. Ninguém está conosco fazendo as coisas de maldade. Mas daí, se eu for chamar a atenção e elas não gostarem, e não aceitarem, o que provocou? O que foi aí? Aí está havendo ingratidão, está havendo desonra, está havendo divisão, está havendo uma obra de Satanás já implantada dentro do ministério. Pegaram? Eu tenho que dar liberdade para vocês, pôr vocês no fogo e tal. E vocês têm que me dar liberdade de corrigir vocês. Se vocês não me der liberdade,
Às vezes vocês estão fazendo algo muito bom, às vezes até melhor. Mas o pastor fala assim, não, mas isso está trazendo divisão, porque o momento que nós estamos vivendo agora é outro. E o maior pecado da humanidade, o que é? Cada um seguir o seu próprio entendimento, caminho. Né? E como é que faz? Quando eu estou diante de uma autoridade, pastor, patrão, líder, governo, eu vejo o que eles querem, o projeto deles, e eu me submeto àquilo. Isso é honrar a autoridade. Eu estou tentando, querido, parar de falar mal de governo. Já melhorei uns 30%. Precisa melhorar muito. Quando eu vejo, falei de novo. Aí, e o Espírito Santo está me acusando toda hora. Falou, opa, você falou. Tá bom, Espírito Santo. Eu sei que que eu não preciso ficar muito preocupado, que eu estou no processo. Como o vaso é de barro, né, não tem jeito de ser muito rápido. Mas cada toquinho do Espírito Santo eu tenho que amolecer meu coração e deixar ele moldar. E gente, e diante de tudo que acontece, não é, diga comigo, não é fácil, né? Mas nós fazemos isso por quê? Porque nós queremos honrar em primeiro lugar a Deus. E para honrar a Deus, querido, você precisa confiar, diga comigo, confiar, que tudo está no controle de Deus. Quando você murmura e reclama, você está dizendo assim, não está no controle de Deus. Logo você está dividindo a palavra. Você está contra a palavra, porque a palavra é bem clara. Todas as coisas acontecem, querido, na extrema vontade de Deus. Nada está fora, agora ficou bom o som. Nada está fora do controle do nosso Deus. Sabe as lutas que está passando? Doença, enfermidade, tudo. Nós busca Deus, querido, entende? Nós busca Deus, mas isso está no controle. E quando você busca Deus porque Deus está e se Ele está no controle, Ele pode poder fazer cessar aquilo. Ele pode te curar, Ele pode te libertar. Amém? Tudo está acontecendo na nossa nação, querido. Se você confiar e adorar a Deus, saber que está no controle de Deus, você vai prosperar. Olha lá, a Raquel, ó, por causa dela estar lendo Bíblia, orando, tudo ontem ela foi mostrar o carro que ela estava comprando. Nem sei se comprou, né, mãe? Comprou. Mas o nosso governo não está acabando com a economia da nação, Raquel? Como é que você me compra um carro? Graça de Deus. E agora? Vem. Vocês querem sentar um pouquinho? Que eu acho que Deus, depois, eu acho que nós pode dar uma mudada no culto aqui, né? O culto tem que ser, né? A graça e a paz, nosso Senhor, meus amados, amém? Há mais ou menos uns 18, 20 anos atrás, um pastor falou para nós assim que Deus ia dar um segundo carro para a gente. Mas naquela época, para comprar foi uma dificuldade, foi quase impossível, de tão difícil. Mas, amém, né? Glória a Deus, aquele amém sem acreditar. Foi aquele mesmo amém quando o Senhor orou para aquela mulher aquela mulher de rua. Uma vez o pastor orando para uma mulher que estava morando na rua. E, Senhor, dá uma casa. 12 anos que ela estava na rua? 12 anos a mulher morando na rua e o pastor orando. Senhor, dá uma casa para ela. Pai, prepara uma família para ela. E eu lá, amém, amém, amém. Mas lá na mente, ai meu Deus, como que isso vai acontecer?
E uma semana depois, Deus fez o milagre, a família encontrou a mulher. Então, quando esse pastor deu essa palavra, eu falei amém, mas aquele amém assim que... E o tempo passou. E essa semana agora, né, o meu vizinho estava vendendo carro e ofereceu. E interessante que eu nem estava pensando em comprar carro, nem estava pensando em trocar de carro. E detalhe, teve um culto da quinta-feira que o pastor Edmar fez aquele ato profético. E teve também a questão do carro. Então, como nós tínhamos comprado a caminhonete recentemente, eu pensei, você está lá participando, mas nunca imaginei que aquilo seria para a gente. Amém, glória a Deus. E, amados, nós temos que aprender uma coisa. Deus, Ele vela para a palavra dEle se cumprir. Às vezes você vê coisa acontecendo, igual aquele ato profético, você pode pensar, ai, para que isso não precisa, não, isso não vai acontecer. Acontece sim. Nós temos que tomar posse de tudo aquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo coisas grandes, mas a gente tem que acreditar e ter fé. Às vezes está fazendo alguma coisa, você fala, não precisa fazer isso não, porque Deus sabe da minha vida, não precisa. Precisa sim, que se Deus está mandando, Ele vai velar para a palavra dEle se cumprir. Então assim, aquela palavra que Deus falou há quase 20 anos atrás, gratidão a Deus hoje está acontecendo. Assim como o Senhor sempre ministra, você ouve uma palavra e tem a tua parte, permanecer firme. Permanecer firme no propósito, unido na missão, unido no propósito, unido com a igreja, porque Deus Ele tem prazer em abençoar. Por exemplo, há quase 30 anos atrás, quando Deus falou com o pastor, eu ouvi o pastor falando, vocês conhecem a história? Eu ouvi o pastor comentando com uma pessoa na rua, ai, Deus já me abençoou, Deus já me deu meu trabalho. O pastor numa pobreza, uma motinha velha. E eu falei assim, essa crentaiada mesmo, é tudo vagabundo. Fala que Deus já deu o trabalho, só para não trabalhar. E hoje, olha o que Deus fez na vida dele, por causa de uma palavra, uma promessa, e ele permaneceu. Então nós temos que crer. Assim o pastor Edmar está convidando para o culto da próxima quinta. Venha no culto. Venha porque Deus tem bênção para a nossa vida. Só que a gente tem que estar ali, firme. Então essa questão do carro é gratidão a Deus. Aquilo que o Senhor falou há 20 anos atrás quase, hoje aconteceu. Né? E quem diria, né? Dois como nós ter dois carros bons. Glória a Deus. Graça de Deus, então é gratidão a Deus. Então toma posse de tudo aquilo que é ensinado, toma posse de tudo que o pastor fala, obedeça, porque Deus, Ele é um Deus que Ele tem prazer em dar. Só que para isso a gente tem que estar unido, num só propósito, numa só visão, num só ministério. Amém? E salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Depois nós põe a música aqui. Põe para mim 1 Coríntios 10, versículo 1. Deixa eu ministrar a palavra aqui. Aí depois nós oferta e vamos adorar. Glória a Deus. Daqui a pouco nós volta na canção ali. 10, 1. Ela diz assim. Deixa eu pegar na Bíblia aqui. 1 Coríntios 10, 1. Foi lá? Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar. Vai, 2. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual, quer dizer, passaram pelos mesmos problemas e todos viram as mesmas maravilhas, né? Vamos lá. E beberam da mesma bebida espiritual,
pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Então todos, vamos lá. Mas Deus não ficou contente com a maneira deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Agora deixa eu pegar um versículo aqui que é a chave de tudo isso. Nós estamos no 6. Vamos terminar. 7, vai lá. Nem adoramos a ídolo como algum deles, nem adoramos a ídolos como alguns deles adoravam. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Vamos lá. Não devemos cometer imoralidade sexual como algum deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Querido, o que Deus está fazendo conosco é nos alertando, porque você pode estar pondo à prova a paciência de Deus. Às vezes que as coisas estão indo até bem para você, ainda não aconteceu nenhuma desgraça. Mas se você estiver vivendo em desonra, em murmuração, em reclamação, a conta chega. Se você tiver, querido, com um problema com a tua igreja, com o teu pastor, com o teu líder, com o teu patrão, com o teu marido, a conta chega. Por quê? Porque aqui está alertando, querido, ó, uma coisa que nós devemos fazer rápido, é se arrepender. Por quê? Ó, não devem pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vamos lá. Agora aqui, querido, que é a chave daquilo que o Espírito está dizendo para a igreja hoje. Ó. Vocês não devem ser... Fala comigo, não pode se queixar do Lula, fala aí. Fala para o teu irmão, não pode se queixar do Lula. Fala, não pode se queixar do careca, fala aí. Fala, não pode se queixar do nosso prefeito, fala aí. Fala, não pode se queixar do nosso patrão, fala aí. Fala, não pode se queixar do nosso pastor, fala aí. Não pode se queixar dos líderes, fala aí. A palavra, na linguagem mais conhecida nossa, não murmureis. Murmuração, querido, ela pode ser um sentimento apenas de descontentamento. Pegaram? E a única arma, querido, que você luta contra o descontentamento é você voltar para trás. E falou, peraí, quando eu vim para essa igreja, eu não tinha nada para oferecer. O pastor me acolheu, isso não tem dinheiro que paga. E eu apaguei isso da memória do meu coração, mas eu vou me consertar com Deus. Não é nem com o pastor. O pastor não precisa da tua honra. Deus está honrando ele, para que o pastor quer a tua honra? É até perigoso isso.
Mas você precisa honrar o pastor. E não importa, querido, como é que está no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa. Porque se você, querido, não tiver grato e estiver murmurando, você está pondo à prova a paciência de Deus. E aqui fala assim, ó: não murmureis, como fizeram algum deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Agora, vamos falar a verdade. Não tem jeito de ser passivo. Diga comigo, não tem como ser passivo. Se eu sou passivo, eu estou concordando. O muro é de quem? O que vocês aprenderam? O muro é de quem? E qual é a única maneira que ele deu destruir a possibilidade do anjo da morte me pegar eu, quando eu estou descontente? É ser grato. Então a gratidão é a maior arma de guerra, querido, contra a maldição que está na nossa vida por causa da ingratidão. A ingratidão, querido, ela é um ato, entendo, de descontentamento. E você reclamar, você murmurar, é a mesma coisa de você estar fazendo o que aquele povo fez, porque aquele povo desconsiderou tudo que Deus tinha feito e tudo que Deus falou que ia fazer. E eles perderam o que Deus ia fazer, por quê? Porque eles não foram gratos àquilo que Deus já tinha feito. A única maneira deles não passar por essa situação é se eles estivessem adorando a Deus igual Paulo e Silas fez. Para vocês entenderem, querido, Paulo e Silas, eles pregaram o evangelho, prenderam eles, colocaram eles, querido, num tronco, e deram 39 chibantadas, querido, com um pedaço de osso nas costas dele. Então as feridas nas costas dele estavam toda ardida. E eles colocaram ele no lugar, no fundo da cadeia, no lugar úmido, e com as pernas amarradas em troncos. Diz os historiadores que ali, querido, passava um mau cheiro de esgoto. O lugar era úmido, fedido, e eles estavam presos injustamente por fazerem o bem, por ter libertado, por ter curado, por ter pregado o evangelho. Eles tinham tudo para reclamar. Fala assim comigo: se eu quiser ser usado por Deus, ser abençoado por Deus, eu vou ter que ser grato. Eu acho que nós viemos para Jesus ingrato, buscamos a Jesus, né? Baseado em orgulho, inveja e competição. Porque só de você pensar assim, mas o pastor não me dá uma oportunidade. Aqui eu não tenho chance de crescer. O que você está fazendo? Orgulho, querendo. E aí você fica cego e não vê as oportunidades que você tem. É ou não é? Ingratidão.
E nós não podemos praticar a ingratidão, não é por causa dos homens, por causa do mal que acontece por nós, por causa da coisa. É por causa de Deus. O grato, querido, se a casa dele cair um avião lá, explodir a casa dele inteirinha, perder tudo de um dia para o outro, sabe o que ele vai falar? Se eu não tivesse casa, esse avião não ia cair em cima dela. Glória a Deus. Quantas pessoas não têm uma casa que o avião não pode cair em cima dela? O grato, querido, ele quebra a perna, ele fala assim: eu quebrei a perna porque Deus me deu perna. Sobrou uma ainda. O grato, ele vê motivo de agradecer a Deus por tudo. Por quê? Porque ele vê que tudo está no controle de Deus, todas as coisas vieram de Deus, sem ele nada existiria, e por ele são todas as coisas, e para ele são todas as coisas. Ninguém vai poder ser grato, querido, se não reconhecer que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como é que eu vou ser grato para um pastor chato, intolerante, um patrão ruim, uma mulher xarope? Eu vou ser grato, querido, por causa do que Deus diz. Ele diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Ele falou da graça nas coisas boas? Só nas coisas boas. Ele mandou você dar graça, querido, pelo seu trabalho, porque você nem teria o problema, querido, de ganhar pouco se não tivesse seu trabalho. Ele mandou você dar graça, querido, né, por todas as coisas, querido, porque Deus, Ele te deu muitos benefícios. Na realidade, querido, quando o povo no deserto passava um apuro, o que Deus estava querendo, querido, é revelar o coração deles para eles mesmos, para ver se eles se arrependiam, porque o coração deles já estavam reprovados. Pegaram? Diga comigo assim: o meu coração já está reprovado. Falei. Fala: eu já fui reprovado. Falei. Deus só está pegando no meu pé. Falei. Porque Ele quer. O que Ele quer fazer com você? Ele quer que você continue. Porque até aqui Ele te ajudou. Mas daqui para frente você vai ter que ser grato. Pense bem, querido, olha bem. Como é que a ingratidão, ela fecha a porta e a gratidão abre. Se você tiver 2 funcionários, um mais ou menos, muito grato, e um super capaz, super ingrato, qual que você acha que o patrão vai escolher? O patrão resolve dar um presente para um funcionário. Para qual que ele vai dar? Para o ingrato ou para o grato? O ingrato é ingrato. Por que ele vai dar? Deus, querido, Ele perde o prazer em abençoar pessoas ingratas. Você vai fazer Deus de bobo? Sendo que você não faz nem teu patrão, nem teu pastor, nem teu colega, nem teus amigos. Eu dei Bíblia boa, que eu pagava caro, para muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu lembro de poucas que vieram me agradecer, mas eu lembro do Dorival. Dorival chegou: ó, pastor, a minha primeira Bíblia de estudo, quem me deu foi o senhor. E me agradeceu. E eu falei: mas eu não lembro. Eu achei que ele estava até...
Uma crise terrível, né? Mas eu achei bonito aquilo, porque gratidão. Quantas pessoas eu dei coisas de valor para elas, que na pior época da minha vida. Quantas pessoas eu confiei, querido, raríssimo que veio e falou assim: "Ô pastor, eu sou grato. Se não fosse o senhor, né?" Pouquíssimas. Mas eu mereço, viu, querido, quando as pessoas não fazem isso, porque eu também vivi em ingratidão para muita gente. Eu acho que todos nós. Tem alguém aqui que não teve atitude de ingratidão depois de uma ministração dessa? Ou todos aqui cumpriu o princípio da gratidão? Na verdade, a gratidão não é um princípio, né? É um mandamento. O princípio é honra. Diga comigo. O ingrato, fala aí, não pratica princípio de gratidão, de honra, fala aí. Fala comigo assim: o ingrato não pratica o princípio de honra. Quando o Dorival, depois de muitos anos, né, ele veio e me fez lembrar daquilo e me agradeceu, o que ele estava praticando? Honra. Ele estava me dizendo: ó, eu valorizei aquilo, eu nunca esqueci. E talvez, né, por fato dele ser agradecido, talvez ele já deixou de pecar muito contra o pastor. Havia coisas que veio na cabeça dele assim, ó, contra o pastor, querendo, discordando do pastor, por causa da memória da gratidão que está no coração, a pessoa deixa de errar. Não estou falando que ele não pecou contra o pastor, pode ter pecado muito também, mas tem certeza que a memória da gratidão livrou ele de muitos pecados. A Bíblia diz, querida, assim, ó, que o amor, ele apaga multidões de pecados por causa disso. Porque quem ama é grato. Amém? O pastor, ele não está requerendo nada de você. Eu só estou ministrando que o Espírito Santo está ministrando para a igreja. E eu sou o principal da igreja. Logo, eu sou o principal. Deus ministra primeiro para o pastor. Pega primeiro no pé do pastor. E o pastor tem que praticar primeiro do que vocês. Em tudo dai graça. Toda vez que eu estou com problema com pessoas, às vezes essa arma eu não posso usar ela porque não tenho uma experiência com aquela pessoa com isso. Mas eu começo a lembrar de experiências boas que eu tive com aquela pessoa e começo a agradecer por elas. É uma coisa que a gente aprende, né? Que é uma arma para você começar. E eu era convertido novo. Novo não, acho que eu já estava meio com depressão na época. Então tinha uns 4, 5 anos que eu era convertido. E eu, naquela crise de depressão, eu fui para casa assistir Sessão da Tarde. Quem já assistiu Sessão da Tarde aqui? Levanta a mão. E na Sessão da Tarde estava passando o filme Apoliana. Quem já assistiu o filme Apoliana? Todo mundo já assistiu, né? É um clássico até, né? E Apoliana, ela era uma menina que mudou numa cidade, aquela cidade todo mundo era de mal de todo mundo. Todo mundo era brigado com todo mundo. E o pastor só pregava batendo no povo e sobre o inferno, que todo mundo ia para o inferno, porque não sei o quê, porque o inferno queima e tal. E um dia na conversa com a Apoliana, né? Porque a Apoliana apaziguou a cidade, através de uma quermesse, ela apaziguou a cidade inteira. Ela foi em casa por casa,
e começou a mostrar as coisas boas que as pessoas não viam nas outras pessoas que elas estavam com problema. E aí, ela conversando com o pastor, né? O pastor falou, viu, menina, conta o segredo que você conseguiu apaziguar essa cidade, que eu nunca consegui. Aí, ela começou a falar para o pastor, pastor, começa a falar das coisas boas de Deus, né? Aí, o pastor olhou, ela tinha um broche, uma coisinha assim, que abria, né? Já viram aquele negócio de abrir? E tinha uma frase, naquele... Aí, gente, eu gravei aquilo lá, e toda vez que eu tenho um problema com pessoas, né, que eu sei que eu não posso ter problema com pessoas, senão quem vai ser condenado é eu, a Bíblia diz assim, não julgueis para não ser julgado, porque à medida que você condenar os outros, você condena a ti mesmo. Aí naquele bloco estava escrito assim, se você procurar o mal nas pessoas, sempre vai encontrar. Deduzindo, né? Toda verdade tem um paralelo, nunca esqueci isso também, frase do nosso saudoso, como é que era o nome dele? Filomeno Romero. Nunca esqueci isso, Filomeno Romero via falando, toda verdade tem um paralelo, né? Aí, eu vi que eu tenho que procurar só o bem nas pessoas, porque se eu procurar o mal, eu vou encontrar. E não ficar procurando. Querida, a gente já vê o mal acontecendo toda hora. Vemos, passamos por ele. E por que procurar ainda? Sendo que nós temos que se livrar do que nós estamos vivendo. Né? Toda verdade tem um paralelo, então eu aprendi uma coisa, né? Procura algo bom que você vai achar. E aí, né, por causa dessa palavra, o irmão Eli estava pregando um dia e ele disse assim, passando numa praça, um fedor muito grande, muito forte, um cheiro muito horrível. O cara olhou, querido, um cachorro todo dilacerado, já apodrecendo, todinho. Ele falou assim, que mau cheiro. E foi embora. Passou outro e olhou aquele cachorro, querido. Ele falou, coitado desse, esse está com a vida, ficou desgraçado, ó, todo dilacerado. Passou outro, querido, e falou assim, meu Deus, que coisa horrível. E foi passando pessoas e todos reclamavam. Outro passou lá e falou assim, mas ninguém para tirar essa imundícia daqui. E de repente passa alguém, né? E olha aquilo, para e fala assim, eu nunca vi uns dentes tão bonitos. Esses dentes são mais bonitos do que as pérolas mais preciosas que existem. Olha como brilha esses dentes. Até quando ele estava pregando, ele falou assim, que esse é Jesus, né? Que ele olha para nós somos pior do que esse cachorro. Mas ele olha para nós e vê algo bom. E por isso ele deu a vida por nós. Esse é Jesus. E Jesus não está aqui puxando nossa orelha. Ele está aqui falando para nós, ó, volta para mim. E para voltar para mim tem que vir com salmos, cânticos, hinos de louvores. Me louva com cânticos espirituais. É bíblico, né? Esqueci onde é que está, mas eu tinha até separado isso para... A gente tem que voltar para Deus com ações de graça. Em tudo dai graça. E em tudo dar graça, você vai ter que ter um coração grato.
Eu já contei para vocês, né, que quando eu oro eu tenho experiências maravilhosas com Deus. E só dá certo quando eu fico um tempão lembrando dos benefícios que Deus tem. E no começo, querido, não dá para lembrar do que Ele fez para mim, porque ainda eu sou ruim. No começo eu só lembro o seguinte: criou o céu, criou a terra. Aí eu começo a ver, né, que em tudo foi Ele quem criou. Sem Ele nada teria sido feito. Se eu tenho um problema é porque eu existo. Se eu existo foi porque Ele me deu a vida. Se Ele me deu a vida, Ele tem um plano e tem um propósito para a minha vida e deve ser grande. Por quê? Porque Deus não iria fazer algo tão maravilhoso como eu sem um grande propósito antes. Então começa a engrandecer a Deus. Criou os animais, né? Criou o homem, criou todas essas coisas foi Ele que criou. Tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor. Fala assim: eu fui criado para o seu louvor. Então eu não posso ser vaidoso, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser ingrato, porque eu fui criado para o louvor de Deus. E tem hora melhor para ser grato a Deus quando eu estou descontente com alguma coisa? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas antes, querido, dele resolver qualquer coisa para você, você precisa ter o coração agradecido. Toda vez que Jesus fez um grande milagre, o que Ele fez antes? Graças te dou, ó Pai. Ele foi curar o cego, Ele deu graça. O cego foi curado. Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele deu graça. Lázaro ressuscitou. Ele foi alimentar 7.000 pessoas, Ele deu graça por 3 pães e 4 peixes e Deus multiplicou e alimentou aquela multidão. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. E sempre lembrando, toda verdade tem um. Se você lembrar, querido, que toda verdade tem um paralelo, eu só prego bênção para vocês. Mas como vocês têm dificuldade que toda verdade tem um paralelo, eu tenho que pegar falando também dos BO que dá, quebrar princípios de Deus. Não ser grato é quebrar o princípio da honra. Quebrou o princípio da honra, não tem chance. Glória a Deus. Vamos honrar a Deus com nossas ofertas, nossos dízimos, e vamos adorar a Deus. Depois, querido, você vai receber uma oração de um profeta do ministério, né? E você vai buscar a Deus, querido, e Deus vai falar com você essa noite aqui, ó, em nome de Jesus. Eu falei para os intercessores agora há pouco, eu não quero que as pessoas venham aqui quando o Robert estiver aqui, quando o Coisa estiver aqui, só. Eu quero que eles venham por causa de vocês. Então eu quero que vocês busquem uma promessa, uma palavra, uma exortação, uma correção de Deus através dos profetas da casa. Amém, querido? E se vocês buscarem, confiarem que Deus vai usar eles, Deus vai usar eles, vai usar você, e Deus vai transformar o nosso ministério, né, no ministério hiper, mega avivado, que nem em todas as épocas, gerações, não houve um ministério tão usado igual o nosso, em nome de Jesus. Não por causa de nós, não para nós ter orgulho, mas por causa dele, do nosso Deus. Eu não estou falando de tamanho de ministério, tá, gente? Eu estou falando de ser usado por Deus. Amém? Glória a Deus. Então pode trazer teu dízimo e tua oferta.
Ó, eu já estou vendo para nós pôr um climatizador aqui, tá, gente? Vai ficar top, hein? Eu perdi o contato do cara só, mas eu passei orçamento para vocês. Hã? Tem? Ah, passa para mim então, Bacos. É que eu perdi. Posta para mim, compartilha para mim. Deixei na porta. Criou o céu, criou a terra. Vamos sair do lugar para nós, né? Estarmos adorando. Venham bem perto aqui. Eu preciso que vocês venham aqui, que vocês vão ajudar agora nós vamos fazer nós vamos fazer um trabalho agora aqui, né? Uma obra, né? Então é muito importante você participar dela. Senhor, nós te damos graça, Pai, pelo que Tu és, pelo que Tu faz. Senhor, eu te dou graça, Senhor, pelas primeiras pessoas, Senhor, que nos evangelizaram desde quando nós era criança, pelas pessoas que oraram por nós. Te dou graças, Pai, por o Senhor ter me levado, Deus, para aquela igreja, Pai, a igreja metodista, Pai. Te dou graças, Senhor, por cada irmão, Deus, que ministrou, Pai, a minha vida, Pai. Te dou graças, Senhor, por todos os servos, Senhor, que o Senhor levantou, Pai, para me instruir, Pai, para me ensinar, Senhor, para me abençoar. Te dou graças, Senhor, por cada um, Pai, que o Senhor colocou, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós te damos graças, Senhor, pelo começo desse ministério, Pai, pelo andar desse ministério. Te damos graças, Senhor, por esse lugar que o Senhor nos deu, Pai. Te damos graças, Senhor, porque aqui nós temos água, nós temos luz, Pai, nós temos asfalto, Pai, nós temos esse prédio, Pai. Te damos graças, Senhor, porque nós temos, Deus, esse lugar, Pai querido, para nós, ó Deus, fazermos daqui, Senhor, teu lugar, Pai, tua obra, Pai, tua casa, Deus. Nós te damos graças, Senhor, pela disposição, Pai, do conjunto do ministério, Pai, em vir aqui, Pai, arrumar, limpar, cortar grama, Pai. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor deu saúde para eles, Pai. O Senhor deu condições deles virem aqui, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor, Pai, que Ele tem curado, libertado, Pai, e abençoado pessoas nesse lugar, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque é o Teu Espírito que age, Pai, através de nós, Pai. Nós te damos graça, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Louvado seja Teu nome, Pai. Aleluia. Nós te damos graças, Pai, por cada movimento Teu nesse lugar, Pai. Te damos graça, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu quero ver o Teu movimento aqui, Pai. Nós pecamos contra Ti, ó Deus. Estamos, Pai, voltando, Pai, a Ti, ó Deus, te pedindo perdão, Pai.
Se o Senhor quer um coração agradecido, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para ser transformado. Olha para nós, Pai, através do sangue de Jesus, Pai. Aceita nossas vidas, Pai, por causa do sangue de Jesus, Pai. Todo orgulho, Pai, toda inveja, Deus, toda ingratidão, Pai, toda murmuração, Pai, toda reclamação, Pai, que o Senhor apague de nossas vidas, Deus, porque nós não queremos perder nenhum dos seus benefícios, Pai. Nós queremos viver para a Tua glória, Pai. Nós queremos Te agradar, Pai. Nós queremos entrar pelos portais eternos, Pai. Aleluia, Pai. Como servos e servas Teus, Pai. Como cumpridores da Sua missão, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Somene candere toti manás. Sione candei totô manás, chorei candalabash. Prepara os nossos corações, Pai, para que nós estejamos prontos, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Para a glória de Teu nome, Pai. Pai, ire manashe, ire candalabash. Tem vidas que entrou aqui hoje, Pai, e não está entendendo quase nada. Mas eu quero, Deus, que o Senhor mostre, Pai, o que o Senhor tem para elas, Pai. Para que amanhã, Pai, quando acontecer, elas vai falar assim, é plano do Pai. Ele já tinha falado para mim. Assim como o Senhor fez comigo, Pai. Que antes Deus viu descobrir qualquer coisa de Ti, ó Deus, Tu já falaste o que ia fazer, Pai. E agora, Pai, eu posso lembrar, Senhor, e ver que a glória, a honra é toda Tua, Pai. Porque o Senhor fez, Pai, porque o Senhor falou, o Senhor cumpriu, Pai. O Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Deus, essas vidas que estão começando, Pai, que precisam, Deus, entender o Teu propósito, Pai, que elas já criem expectativa no coração, Pai, que grande é a Tua obra, Pai, grande é a Tua obra, Pai, e que o Senhor conta com elas, Pai, que o problema delas não vai ser nenhuma barreira, Pai, porque o Senhor, Deus, vai cuidar, Senhor, de cada detalhe, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Amém, querido? Fala assim: não importa as circunstâncias, eu não posso murmurar. Fala para o teu irmão, murmurar é reclamar. Fala. Amém? Amém? Glória a Deus.